voltando a falar, gente, da tragédia em família em Itaperuna, gente. O autor desse crime brutal é um adolescente de 14 anos, todos nós sabemos. Agora, esse crime bárbaro, cometido por alguém com tão pouca idade, trouxe à tona a questão da redução da maioridade penal. De acordo com a Constituição brasileira, só pode ser responsabilizado criminalmente a partir dos 18 anos. Antes disso, você não comete um crime, você comete uma infração. Tem uma diferença ali, né? O crime é o mesmo, mas a punição, entre aspas, para os menores é bem diferente. Reportagem de Granger Ferreira e Haroldo Lemos. O crime que chocou o país e ainda está sob investigação, com possíveis novos desdobramentos, coloca um adolescente de 14 anos como autor da morte dos pais e do irmão de 3 anos no município de Itaperuna. A juventude do rapaz, diante da atrocidade cometida contra os próprios familiares, traz à tona uma velha discussão: a redução da maioridade penal, atualmente no Brasil, em 18 anos. Este advogado criminalista apoia a discussão e informa que a punição de 3 anos de internação do jovem é a maior prevista no país. Atualmente, sim. Está previsto no parágrafo 3º do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a internação máxima não pode ser superior a 3 anos. O caso brutal ocorrido no Noroeste Fluminense, onde pai, mãe e filho mais novo são mortos a tiros e jogados na cisterna da casa deles pelo jovem de 14 anos, filho mais velho do casal, merece uma avaliação, segundo este sociólogo. Esse caso recente desse adolescente de Itaperuna que matou os pais e o irmão de 3 anos traz para a gente a necessidade de refletirmos sobre várias coisas importantes que afetam, acho que todas as famílias e adolescentes brasileiros e no mundo inteiro, né, uma vez que esse caso tem relação com as redes sociais e com a internet. A motivação da morte tem como base o relacionamento amoroso virtual com uma jovem de Mato Grosso. Segundo o especialista, deve ser motivo para uma discussão social. Primeiro, o acesso de adolescente à arma de fogo, e nesse caso ele era treinado pelo pai para atirar. É uma idade muito tenra para compreender a responsabilidade que envolve portar uma arma letal que tem a capacidade de matar. O segundo aspecto é a motivação, que é a questão principal. Quer dizer, esse jovem, provavelmente por solidão, um certo isolamento, uma certa dificuldade de sociabilidade, se refugiou na internet, se apaixonou e ele e essa menina criaram uma fantasia, né? Uma fantasia que envolvia se encontrar e ficar junto. Mas os obstáculos, né, na cabeça de um adolescente desse poderiam ser resolvidos com a morte do pai e o acesso ao dinheiro do pai. O adolescente de 14 anos tem sobre ele a culpa do triplo homicídio familiar, mas por conta da idade não sofrerá o rigor máximo de uma condenação se o caso ocorresse com uma pessoa com 18 anos ou mais. Ele seria aplicado o rigor da lei do Código Penal, certo? Em que a pena mínima de um homicídio qualificado começaria com 12 anos e de um feminicídio 20 anos. O DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, é o órgão do Estado do Rio de Janeiro que executa as medidas judiciais aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. Em outros países, existem formatos diferentes de punição. Portugal e Chile, lá na Europa, Portugal também adota 16 anos, no Chile também adota a menoridade de 16 anos. Mas aí depende de cada país, de cada sistema educacional, né? Tudo isso influi, porque o ser humano é o meio de onde ele vive. O distúrbio mental de crianças e adolescentes deve ser sempre acompanhado pelos pais e responsáveis. Essas crianças devem ter algum distúrbio que merece talvez observação médica, diagnóstico e tratamento. Não é só o fato de ter acesso à arma e se refugiar na internet. O outro aspecto é os pais devem saber o que seus filhos fazem na internet, com o que eles lidam, que tipo de formação eles estão tendo na internet. Se passam muito tempo
e se não tem uma sociabilidade muito saudável, ou os pais não podem dar o carinho, a segurança, o acolhimento, né, que eles precisam, eles vão buscar isso nessas situações. No caso dele, uma situação de paixão. Sobre a maioridade penal, o sociólogo não acredita que a redução resolva. Não se deve rebaixar a idade porque eles não estão preparados sequer para lidar com situações da vida. Então, o que precisa é melhorar o que já existe na lei, né, que é a questão do amparo socioeducacional, medidas protetivas, medidas de assistência, né, bastante sólidas, responsáveis, realizadas pelo poder público, para que esses jovens sejam tratados e não punidos criminalmente e jogados numa cela de prisão com criminosos comuns. Já o advogado é a favor da maioridade penal no Brasil a partir de 16 anos e com punições maiores. Contudo, ele não acredita que a redução diminua a criminalidade. No meu ponto de vista, eu acho que não. É a mesma coisa com o recrudescimento das penas. Vamos aumentar a pena. Me diz, veio em voga aí em 1990 a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, em que extirpou, acabou com inúmeros benefícios, mais rigor no cumprimento da pena. Eu te pergunto, isso diminuiu a criminalidade? Não diminui.